A geração de riqueza patrimonial, ela vem transformando a gestão financeira empresarial. Então, vamos apresentar hoje uma abordagem abrangente sobre a visualização da riqueza patrimonial através das perspectivas de foto e filme. A foto ela é estática, como se percebe, como já se sabe, e o filme é dinâmico. E isso dá à estática patrimonial e à dinâmica patrimonial uma possibilidade de entendimento bem interessante, bem bacana. Isso é fundamentado em decisões estratégicas para maximizar a criação de valor e a sustentabilidade dos negócios através de análises estruturadas desses componentes patrimoniais. Então, olha o que acontece. Uma análise patrimonial, ela teve uma evolução. Historicamente, ela baseava-se em relatórios estáticos, com foco limitado em a apresentação daqueles dados e sem contexto. A análise era pontual e sem comparação também temporal. O foco apenas na posição estática e a ausência de visão integrada dos processos. A nova abordagem, o balanço, ele é uma demonstração contábil que apresenta a posição financeira de uma empresa em determinado momento. Ele detalha os ativos, passivos e onde que está a riqueza dos sócios, que é o patrimônio líquido. Então, a abordagem moderna, ela integra análise estática com dinâmica. Ou seja, você faz essa análise olhando a foto e o filme. E a comparação temporal é estruturada. Você vai comparar vários períodos para poder ter uma visão de continuidade, de evolução do negócio. E análise integrada da geração de riqueza. Então, evolução desses conceitos, os fundamentos. Esse é o primeiro ponto que será abordado. Estabelecer os conceitos básicos do patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações. Isso define a base para a compreensão da riqueza patrimonial. Você entendeu o que é bem, direito, obrigações, e isso tudo compõe o patrimônio. Não somente bens e direitos, mas também as dívidas. E sua mensuração é feita através de demonstrações contábeis, que nós entenderemos, aprenderemos como é feito e para que serve e as decisões que é possível tomar a partir disso. A metodologia de visualização é balanço patrimonial. Nós podemos comparar com a foto, enquanto que a dinâmica patrimonial nós podemos comparar com o filme. Isso permite uma análise integrada. Você vê como está, mas entender também como chegou naquela situação. Essa que é a ideia. Está desse jeito. Mas como eu cheguei a ficar desse jeito? Então isso é o filme. E nós vamos entender que a foto é o balanço e o filme é o resultado. É como você chegou naquela situação específica filmada e fotografada. Então, aplicação estratégica, integrando esses conceitos patrimoniais como tomada de decisões empresariais, utilizando equação fundamental do patrimônio para orientar investimentos, financiamentos e estratégias de crescimento.
A importância disso, dessa visualização. Você visualizar ou é por foto ou é por filme, mas logicamente deve ser os dois. Uma para você ver como está, outra como chegou até ali. Então a foto mostra a situação financeira em determinado momento e vai mostrar como que está a situação daquela empresa em termos de bens, direitos, obrigações, quais tipos e o quê. Então ela abrange todo o período de análise. Isso evidencia, mostra, apura-se nela o resultado, que é obtido receita e menos custo, menos despesa. Isso aí você vai apurar o filme. Receita menos custo, menos despesa de todo o período vai dar lucro, prejuízo ou resultado nulo, zero. Então, quais são esses principais componentes do patrimônio? São eles os representados, bens, direitos e obrigações, como eu já comentei. Constitui, assim, a base para a compreensão dessa riqueza patrimonial e sua capacidade de geração de benefícios presentes e futuros, e os recursos que são controlados pela empresa. Então, os ativos estão do lado esquerdo, eles são os bens e direitos. E o que eu preciso entender? Esses bens e direitos, eles necessariamente eles devem ter um potencial de geração de benefício futuro. Esses bens eles podem ser tangíveis ou intangíveis. Tangíveis, carros, móveis, utensílios. Intangíveis, softwares, marcas e coisas que não têm corpo, mas que têm valor e que podem produzir benefícios e geração de benefícios futuros. A função representa os recursos necessários para a organização conseguir gerar receita. Então, transformar os recursos que ela possui em bens e serviços e assim, por consequência, produzir os recursos necessários. Já do outro lado, nós temos os passivos e o patrimônio líquido. Os passivos são as obrigações, as dívidas da empresa, enquanto que o patrimônio líquido é o capital que pertence aos sócios. Assim, enquanto que do lado direito você tem onde os ativos, os bens e direitos são os investimentos, o passivo e o patrimônio líquido representa as fontes de financiamento do negócio. Pode ser de capital próprio ou capital de terceiros. Capital de terceiro são empréstimos, impostos, fornecedores, todas as dívidas que estão representadas no balanço. E o patrimônio líquido é capital próprio, capital dos sócios. E é nesse grupo que você vai conseguir medir se está ficando mais rico ou mais pobre, se está criando riqueza ou destruindo riquezas. É no patrimônio líquido. Não o que equivocadamente muitas pessoas pensam: comprei um bem, comprei um veículo, está ficando rico. Não é bem assim que funciona. Tá? Vamos aqui a um caso prático, então. Digamos que a Intertec ela tenha realizado uma prestação de serviço no valor de R$3.000. A mão de obra tenha custado 1.600.
e outros custos 300. Por dedução, se você tem a receita, que são os 3.000, menos os custos de 1.600 e 300, você tem um lucro final que é 3.000 menos 1.900 e 1.100. Isso significa que a operação transformou a foto inicial em uma nova situação patrimonial mais robusta. O aumento de caixa, que era de 30.000, passou para 31.100. Percebe que não aumentou para 33, não aumentou, digamos que todo o valor recebido foi à vista e que todo o custo também tenha sido à vista. Se assim fosse, geraria um caixa de 1.100. E o patrimônio dos donos, o patrimônio líquido, ele passaria de 20.000 para 21.100, ou seja, não é o total da receita que deixou mais rico, mas o total do lucro que vai compor o patrimônio líquido. E esse foi de 1.100, então o acréscimo de riqueza, no caso, enquanto ficou mais rico, foi de 1.100. Perceba que a medição de riqueza, o aumento da riqueza é medido através do filme, que é todo o serviço que prestou no mês, deu 3.000, todos os custos foi 1.900, então o aumento de riqueza foi 1.100. Então, entendendo essa nomenclatura, para entrar nesse universo financeiro, isso é importante entender essa nomenclatura. A primeira, nós vamos entender, são receitas, que é a expressão monetária dos produtos ou serviços que a empresa conseguiu produzir, negociar e transformar esses recursos em recursos físicos, materiais, em recursos financeiros. Ou seja, ele vendeu um produto ou serviço e recebeu por isso. Isso é receita. Então, outro elemento são custos e despesas. Esses dois elementos são importantes, muito importantes para entender o filme. Os custos, eles são sacrifícios econômicos ligados ao produto ou serviço diretamente, enquanto que as despesas são esforços, sacrifícios econômicos ligados ao negócio, não diretamente ao produto em si ou ao serviço. Ele não é um sacrifício financeiro, por exemplo, de projeto num serviço de engenharia. Ela é o aluguel, o administrador do negócio, enquanto que os custos já é aquele necessário para elaborar o projeto, para vender o produto, quando for o caso. Então, custos e despesas, eles são esses sacrifícios utilizados no negócio, recursos utilizados no negócio para construir um produto ou serviço para gerar receita para a empresa ou para a organização. Como eu já expliquei antes, ativos tangíveis são aqueles bens da empresa que têm parte física, enquanto que os intangíveis não têm parte física, como softwares, marcas, patentes, mas também podem gerar benefícios para a organização. Então, olha só, abordagem de análise inicial, a estática, a foto é o balanço, que é um demonstrativo que evidencia a posição da empresa, da organização, das pessoas, de quem quer que seja, em um determinado momento.
vai dizer o que eu tenho e quanto eu tenho em cada coisa. Enquanto que a análise dinâmica, que é o filme, ele mostra o resultado sendo construído e apurado. Então ele envolve todo o período. Então se você faz normalmente em termos mensais, você apura durante todo o período tudo que teve de receita, custo, despesa, apura o lucro. E aí você vai lá e bate uma foto da situação naquele dia, de como está em termos de ativos, passivos, patrimônio líquido, tudo que você tem, seus bens, direitos, suas dívidas e, por consequência, também o patrimônio líquido. Isso vai nos dar uma fórmula fundamental da equação patrimonial, da geração da riqueza patrimonial, que ela é a seguinte: o patrimônio líquido ele é igual ativo menos passivo. Isso vai nos permitir uma análise da riqueza líquida e principalmente a capacidade de geração de riqueza também. Então, também vai permitir uma análise comparativa. Você pode pegar a foto de um momento com a foto do momento anterior, do ano anterior, e verificar se ficou melhor, ficou pior, aonde piorou, onde melhorou, e todas as possibilidades de análises que é permitida a partir de você comparar uma coisa com essa mesma coisa do momento anterior. Então, qual é a estratégia de aplicação desses conceitos? A implementação desses conceitos de geração de riqueza patrimonial requer uma abordagem sistemática, integrando análise tanto da foto quanto do filme, para orientar decisões estratégicas de crescimento. Então, você quer crescer, quer ampliar sua riqueza dentro do negócio, dentro da vida pessoal também. Então, você precisa ter uma aplicação sistemática desse conhecimento, entender o que está fazendo e, a partir desse entendimento, você orientar suas próprias decisões de forma estratégica. Então, primeiro, o diagnóstico inicial. Você tem um balanço, que é a situação atual do tempo, e permite também uma análise pontual. Então, por quê? Você tem a posição patrimonial daquele determinado momento inicial. Análise temporal permite apurar o resultado e se houve criação de riqueza e qual é o processo em que isso aconteceu. Como se deu essa criação de riqueza, ou seja, você tem aquela foto inicial, você tem essa análise temporal que vê o que aconteceu naquele período, e daí você bate a foto novamente, ou seja, como estava, o que aconteceu, como ficou. E essa análise temporal, ela permite decisões estratégicas. Você permite uma gestão integrada de resultado e crescimento sustentável. Permite medir o ROI também desse negócio, que é um termo que vem do inglês, Return on Investment. Ou seja, quanto que esse investimento me gerou de retorno. Ou seja, por exemplo, eu investi 100 mil. O meu lucro nesse primeiro ano foi de 10 mil. Significa que eu vou retornar esse meu investimento em 10 anos. Ou seja, eu gastei 100, ganhei 10. Ou seja, vou levar 10 anos para
ter o retorno do meu investimento. Sem contar, logicamente, estou fazendo uma análise simplista aqui, só para evidenciar que eu tenho como medir coisas importantes, como, por exemplo, o retorno do investimento, que aí está explicitado na sigla ROI, Return on Investment, ou seja, vem da sigla, da tradução do inglês, retorno sobre investimento. Quais são os componentes principais do balanço, então? Nós vimos que forma a equação fundamental do patrimônio líquido, é formado por patrimônio líquido sendo igual ativo menos passivo. O ativo, por sua vez, ele é dividido novamente, obrigatoriamente, em circulante e não circulante. E o passivo é dividido obrigatoriamente em circulante, não circulante e patrimônio líquido. Então, esses componentes, eles são importantes porque permite para mim ter uma análise sistemática do negócio. Lembro que o que faz parte do ativo circulante e não circulante, nós veremos também ainda na sequência, mas para adiantar para vocês, tudo que eu tenho para receber ou ser realizado no prazo de 1 ano até após o fechamento do balanço, ele é circulante. O que eu tenho para receber depois disso, ele é ativo não circulante. E a mesma lógica vale para o passivo. O que eu tenho para pagar até um exercício seguinte, até o final do exercício seguinte, ele é passivo circulante. Depois disso, ele vai para o passivo não circulante. Estou falando de dívidas, de obrigações. Então, olha só. Quais são os benefícios de você fazer uma análise assim, entender a riqueza de forma integrada? Primeiro, é uma compreensão integrada da situação patrimonial, combinando tanto análise estática e dinâmica, ou seja, foto e filme, como nós já vimos representados pelo balanço e pelo resultado. Isso permite gestão de performance, como monitoramento contínuo da geração de riqueza, ou seja, você vai saber onde a riqueza está sendo criada, como, e todas as identificações e possibilidades de oportunidades de tomar decisões estratégicas assertivas, e seja, é a base para decisões de alocação de recursos, de financiamento, através da distribuição dos resultados de uma forma assim, com uma visão completa do negócio, ou seja, como estava, o que aconteceu, como ficou, o que aconteceu, entender todos os pormenores. Isso você consegue através desse conhecimento. E importante, a sustentabilidade financeira. Se você quer qualquer negócio, qualquer atividade, se você quer que evolua com segurança, que tenha perspectiva de continuidade,
é necessário sustentabilidade financeira. Nada se faz sem recursos financeiros. Então, busca assim uma garantia de crescimento sustentável através do equilíbrio entre geração de receitas, controle de custos e despesa e a manutenção dessa estrutura patrimonial saudável. Ou seja, você tem os seus bens e direitos saudáveis, com possibilidade de geração de receita presente e futura. Então você vai cuidar do que você tem e daquilo que você faz para gerar recursos. Ou seja, eu tenho todo um conjunto de bens e direitos para, de uma maneira ou outra, construir um produto ou serviço para entregar para o cliente, que por sua vez vai entregar recursos, que vai demandar despesas e custos e gerar lucro, pelo menos é o que se espera. E nessa dinâmica toda, você construir a sua riqueza patrimonial. Então, isso permite tomar decisões fundamentadas. Ou seja, você sabe o que está acontecendo, como que está acontecendo. A consequência disso é permitir que você tome decisões mais assertivas, baseadas em coisas reais e não em achismo. Então, essa compreensão dessa geração de riqueza, ela permite e orienta decisões estratégicas essenciais, quer seja de investimento e até definição de tipo de estrutura vai se manter, vai se alterar, tanto de capital como distribuição de lucro. Vai reinvestir no negócio, vai aplicar apenas parcialmente no negócio, vai retirar parte para os sócios, ou seja, permite assim maximizar o valor criado para os stakeholders, que são aqueles atores envolvidos no negócio, através de análises não simplistas, mas sim estruturadas e que possibilitam a comparabilidade entre uma coisa e outra, entre períodos também. Então, como funciona esse processo de implementação da análise patrimonial? Primeiro, estruturação conceitual. Nós temos que entender e definir claramente os conceitos de patrimônio, ativos, passivos e patrimônio líquido. Isso é uma base sólida para essa análise integrada da riqueza patrimonial, organizacional. Lembrando, patrimônio é o conjunto de ativos e passivos, ou seja, bens, direitos e obrigações. E aí você tem o patrimônio líquido, que é a diferença entre ativo e passivo. Ou seja, tudo que você tem, pagando tudo que você deve, é a medição da sua riqueza. 2, permite implementação de controles, estabelecidos sistemas para a captura e organização desses dados. E essa ferramenta nós vamos entender para frente, passo a passo, numa estratégia de evolução gradativa desse conhecimento, até chegar lá no segundo bimestre e nós entendermos como conseguirmos aplicar uma análise, entendermos como que está a situação econômica financeira de uma empresa listada na Bolsa de Valores, fazer uma análise e conseguir decidir sobre investir ou não investir nesse negócio. Então esse é o nosso objetivo nesse conhecimento que nós estamos aqui trabalhando.
Então, isso permite, então, geração de fotos e filmes e o entendimento necessário posterior. Então, a análise ela passa a ser sistemática. Você tem como executar análises comparativas regulares entre períodos, identificando transformações patrimoniais e fatores determinantes dessas variações, ou seja, está engordando, está emagrecendo, ou seja, está criando riqueza, está destruindo, onde, como, quais os detalhes. Essa é a análise sistemática. E a aplicação estratégica, porque permite insights da análise patrimonial para fundamentar as suas decisões de investimentos, financiamentos, distribuição da riqueza, maximização dessa riqueza, ou seja, você consegue atingir os seus objetivos de uma forma mais assertiva, entendendo o que está acontecendo e agindo sobre aquilo que está acontecendo. Então, quais são as estratégias? E eu não vou entrar nisso aqui, porque isso aqui ainda nós vamos entender nos vários capítulos do livro para frente. Nós vamos ter um aprofundamento e entendimento de cada parte dessas estratégias específicas de análise. A liquidez, que é a capacidade de pagamento, endividamento, entender como que está a dívida do negócio, otimização desses ativos, como que eles estão compostos, ativos físicos intangíveis, são ativos com capacidade de negociação, são ativos imobilizados de difícil capacidade de conversão em recursos financeiros. Outra estratégia com base nos custos, entendendo já que relacionado ao filme, né, entender como que é o comportamento desses custos e despesas e assim tomar decisões mais acertadas, assertivas. Análise de rentabilidade, que nós vamos ver lá no capítulo 9, e o planejamento integrado. Ou seja, eu consigo ter uma análise estática e dinâmica e orientar para o planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Ou seja, eu vou entender como que está o meu presente, como que foi o meu passado e antecipar ações que permitam melhorar. Então, olha só, a atualização, ela é metodológica, ou seja, revisão periódica dos processos, permite uma aplicação prática, ou seja, foto, filme, desenvolvimento de competências da equipe de gestão financeira, permite uma análise integrada e tem uma evolução estratégica, incluir perspectivas de sustentabilidade e valor, visão de o que vai acontecer no futuro, entendendo o passado e agindo sobre o presente. Então, você tem novas possibilidades. Olha só, para que serve, para quem é aplicado? Aplicável. Olha, para todo mundo. Qualquer coisa que mereça apuração de resultados separados é aplicável. Pode ser indústria, comércio, serviço, pode ser uma empresa de engenharia, é 100% aplicado. O tamanho da empresa também indifere, porque você tem empresas multibilionárias, empresas mundiais, e você tem uma empresa que é um profissional autônomo que tem apuração de resultado em separado.
Então, a aplicação ela é total para todos os tipos de negócio. Então, qual é o benefício que você pode ter como gestor financeiro? Você imagina que possa ser o seu próprio gestor financeiro ou você esteja atuando no escritório, trabalhando numa organização. Então, ele permite vários benefícios, como uma visão integrada e objetiva, ou seja, você conhecer toda a situação patrimonial do negócio, que é uma base sólida para a tomada de decisões estratégicas, também operacionais, logicamente. Lembrando que estratégico é aquilo que é a forma como você atinge seus objetivos. Essa é a definição de estratégia, tá? Então, quando se fala decisões estratégicas, são decisões mais focadas em atingir os seus objetivos. E você também permite identificação de oportunidades e riscos. E além de alocação de recursos e maximizar os lucros, os resultados. Quais são os desafios? Quanto mais estruturado, mais detalhado, precisa de um sistema de controle e informação. Não dá para mais ficar fazendo a caneta, a planilha de Excel. Você precisa de um sistema que integre essas informações. Então, o outro desafio é desenvolver as competências da equipe que trabalha com esses conhecimentos e integrar diferentes áreas da organização, porque a consequência talvez você esteja medindo, mas a causa possa estar no departamento de produção, o camarada que gasta muitas horas para fazer determinadas coisas, enquanto que o outro gasta bem menos. E outro desafio é manter a disciplina e a consistência nesses controles. Então, a ideia é manter um ciclo de geração contínuo de riqueza. Primeiramente, a definição estratégica, que é o estabelecimento de objetivos claros para a geração de riqueza patrimonial e identificação de indicadores chaves de performance financeira. E a melhoria contínua. Na melhoria contínua, o processo permanente de aprimoramento através da análise sistemática das fotos e do filme. Assim permite identificar oportunidades de otimização e de crescimento. Indicadores de sucesso nessa gestão, então, olha só: criação de riqueza, medindo quanto de lucro foi gerado através de uma prestação de serviço, que por consequência vai aumentar a riqueza patrimonial. Qual foi o crescimento de transformação do patrimônio próprio, dos bens investidos pelos sócios, ou seja, o percentual de crescimento do negócio, da riqueza efetiva do negócio. E outro indicador é eficiência decisória. A taxa de acerto em decisões estratégicas fundamentadas na análise integrada de foto e filme. Então, esses indicadores, eles vão mostrar uma abordagem integrada essa análise patrimonial, que nós veremos plenamente
lá no capítulo 9, mas para isso nós teremos ainda um caminhar por vários tópicos, conhecimentos para entender cada etapa, cada parte, como funciona o processo de construção do plano de contas, dessa apuração desse resultado, do que vai onde e o porquê. E a partir disso conseguir construir indicadores sistematizados, inclusive, tanto de liquidez, endividamento, resultado e toda a situação do negócio. Então, essa gestão patrimonial empresarial, com a perspectiva integrada de Pote e Tilme, ela permite a criação de um ecossistema de gestão mais eficiente, mais transparente e orientada para a criação sustentável de valor. Ou seja, não basta ter lucro hoje, eu preciso ter condições de obter lucro hoje, amanhã, o próximo ano, o ano seguinte. Muitas empresas sacrificam o lucro futuro em nome do lucro presente, que também é uma falha crítica, porque não basta apenas o lucro presente. Obviamente, é importante e necessário o lucro presente, mas sem destruir a perspectiva de lucro futuro. Então, essa perspectiva estratégica, ela deve dominar os conceitos dessa análise patrimonial integrada e mantendo a disciplina na sua implementação, ou seja, eu preciso saber o que eu estou fazendo e fazer direito. Então, o compromisso contínuo na excelência de criação de valor e preservação da riqueza organizacional, ou seja, fazer bem feito com visão, entendendo o passado, fazendo hoje e permitindo que o futuro seja melhor, ou contribuindo para que esse futuro da criação de riqueza seja melhor. Então, muitas vezes, as ações financeiras de hoje, para melhorar, primeiro tem que piorar. Ou seja, eu tenho que investir recursos, esforços, gerar custos e despesa para gerar uma receita superior. Então, no primeiro momento fica pior, mas eu estou pensando em manter a minha capacidade e a minha geração de riqueza futura, que é necessária. Então, não importa apenas o momento presente, nem principalmente, muito menos, o passado. Se eu tenho uma situação que eu tenho hoje, e eu quero que o meu futuro seja melhor, então hoje significa que eu tenho condições, é onde que eu consigo atuar, que é o presente. Passado já foi, o futuro é incerto. No entanto, eu crio as condições necessárias hoje para que no futuro aumente minha receita, melhore minha situação patrimonial, a minha gestão de dívidas, para que, a partir disso, eu consiga uma perspectiva estratégica e atingir os objetivos almejados.